Está no ar, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza, trazendo inspiração e a mensagem de Deus para o seu coração. Olá, bom dia, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, ministração, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, toda vez que eu me deparo com esse texto aqui, e por mais que o que talvez está em ênfase aqui, em destaque, seria a cura, porque muitas das vezes é mais valorizado, a cura física, aquilo que é visível aos nossos olhos, do que a real condição espiritual do homem. Jesus, quando ele veio a essa terra, mais do que curar enfermos ou ressuscitar mortos ou levantar paralíticos, como é o caso deste aqui, o Senhor veio com um propósito maior: libertar o homem de cadeias espirituais, aonde o pecado mantém o homem prisioneiro, mantém o homem escravo de uma vida miserável, porque o pecado ele ocasiona a miséria, a pobreza. O pecado ele destrói a pessoa. E Jesus aqui ele coloca em evidência o que ele está mais preocupado. Enquanto muitos tocavam em Jesus, querendo isso, querendo aquilo, mas não se dispunha a se arrepender, Jesus ele vai ver a busca incessante de um pecador que o reconheceu como Senhor, como aquele que poderia mudar a tua história. E é por isso que o evangelista Mateus ele vai nos dizer aqui que Jesus, olhando, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Você vai ver que aquele homem ele teve muitos incômodos até chegar ali, principalmente ter que descer pelo telhado, porque a multidão o impedia de ir até Jesus. E hoje existem muitas multidões que se identificam de vários aspectos para tentar nos impedir de ir até Jesus. Mas Jesus ele vai ver a insistência e a busca desse homem, porque ele estava determinado a uma mudança na tua vida. E o que eu gostaria que você olhasse aqui para esse texto, que Jesus ele olha, ele conhece a essência de cada um. Enquanto muitos viam
um paralítico debilitado, talvez rejeitado por eles mesmos, Jesus via uma alma que se rendia aos pés dele, com fé na pessoa de Jesus Cristo. E quando isso acontece, meu irmão, quando o homem ele eleva a sua fé na pessoa, no nome de Jesus, ele encontra para a tua vida, para a tua alma, não só a resposta material ou física, mas a resposta espiritual da real condição da nossa vida. Antes de Jesus curar esse homem fisicamente, Jesus o restaurou espiritualmente. Jesus restaurou a sua condição espiritual para que ele pudesse ter paz com Deus. Assim como ele veio com esse propósito, restaurar em mim e em você a imagem dele para que nós venhamos ter paz com Deus. E talvez você está focado somente em algo, é uma cura, é um bem material, é um sonho que você almeja alcançar, mas você tem ignorado a sua real situação espiritual. E nesta manhã eu te convido, com muita humildade, com muito carinho, eu te convido a se voltar para dentro de você mesmo, a olhar para a tua real situação espiritual diante de Deus. Porque talvez diante dos homens, você é uma pessoa perfeita, ao passo que aos olhos de Deus estamos sendo imperfeitos mediante aquilo que Ele nos chamou para sermos. E esse é o tempo de verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas e nos voltarmos totalmente para Deus. Eu não conheço a sua vida, mas Jesus conhece. Jesus conhece e Ele quer curar você, porque quando nós somos curados, libertos, restaurados espiritualmente, quando a nossa condição espiritual ela é restaurada, as bênçãos passam a nos acompanhar. É por isso que lá em Mateus 6, no versículo 33, Jesus ele vai nos aconselhar: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele está falando das solicitudes da vida, o mal presente dessa atualidade, que é a ansiedade, que tem levado muitos a um transtorno muito sofrido. E o Senhor disse: olha, não ficais ansiosos, solícitos quanto ao dia de amanhã, mas busque o reino de Deus e a sua justiça. Em que você tem concentrado a sua atenção? Veja bem, irmãos, que essa multidão aqui, que estava ali ao lado de Jesus, mas o coração não estava em Jesus. A multidão estava ali tocando em Jesus, mas não entendia nada que o Senhor falava. Pelo contrário, permitiam que a maldade, o egoísmo, fizesse eles rejeitar o maior milagre de Deus, que é a restauração da nossa condição espiritual diante do Senhor. Olha para você ver, mais alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Eles, ao invés de se alegrar ao ver Jesus olhar para aquele paralítico e dizer: filho, estão perdoados os seus pecados, tenha bom ânimo, seus pecados te são perdoados. Mas eles vão ver nisso um motivo de blasfema, um motivo para condenar Jesus, porque fisicamente eles estavam ali com a máscara de piedade, mas o coração era mau. E talvez você veste uma armadura de alguém bom, talvez você veste uma máscara
de alguém piedoso, alguém bondoso, mas o seu coração, a sua essência é má. De fato, você não busca o bem das pessoas, mas o mal. De repente, você não se alegra ao ver uma pessoa conquistar um bem, um sonho, mas você fala: por que não eu? Por que não chega a minha vez? Isso é uma característica que nós estamos precisando de cura na nossa alma. Porque, irmãos, a pessoa que ela é possuída por uma essência boa, ela se alegra com a vitória do seu irmão, até mesmo com a vitória dos seus inimigos. Ou seja, mas esses homens estavam ao lado de Jesus, mas o coração estava longe de Jesus. E nós precisamos voltar a nossa atenção para Deus. Então, nesta manhã, eu te convido a olhar para você mesmo. Olhe para dentro de você. Não deixe que as coisas materiais, as buscas dessa vida, seguem você em relação às coisas espirituais que devem ser prioridade na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Está cumprindo aqui nesta palavra, nesta situação, esta palavra de Jesus. Porque no momento que a condição espiritual daquele paralítico foi restabelecido, colocou ele apto para receber a cura física. Não inverta as coisas. Primeiro precisamos ser restaurados espiritualmente, para depois a bênção nos alcançar. Então priorize o reino, priorize a justiça de Deus e não a sua própria justiça. Descanse no Senhor. Todo mal que talvez você tenha atravessado, que você tenha vivido, toda situação que tem lhe causado dor, lá na frente ela pode se reverter em bênção na tua vida. Então, viva um dia de cada vez. Agradeça a Deus por você levantar respirando. Agradeça a Deus no final desse dia por você conseguir atravessar um dia de trabalho. Seja grato e fica na dependência de que coisas melhores, coisas maiores o Senhor fará na sua vida. É como a palavra de ontem pela manhã: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que tu não sabes. Descanse nesta palavra. Que Deus abençoe sua alma, Deus abençoe sua vida, sua caminhada, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Volte para a tua condição espiritual, foca no teu relacionamento com Deus e busque de toda a tua força aperfeiçoar esse relacionamento, tá bom? Fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.